Esses dias eu estava conversando com a minha madrinha e ela é uma pessoa que conhece muito bem a minha família, conhece a minha mãe, conhece todos, né? E ela, um bate-papo gostoso, estávamos falando da infância, de coisas que aconteceram e é sempre muito agradável conversar com ela. Ela me perguntou assim, de repente, Ana, sabe, às vezes eu fico pensando, como você pode ser uma pessoa tão delicada sendo filha da sua mãe? Não desmerecendo ninguém, ela com todo cuidado para falar. E eu muito feliz em ouvir aquilo, porque dizer que eu sou uma pessoa delicada hoje para mim é um elogio muito bom. Eu fiquei pensando, não sabia o que responder para ela. E na hora mudamos de assunto e eu acabei sorrindo e achei graça e continuamos a bater papo e falar e tal, e o assunto ficou esquecido. Chegou em casa e eu comecei a pensar no que ela me falou e comecei a me ver lá atrás. Não era assim. Conforme você convive com as pessoas, quer queira, quer não, você vai adquirindo o jeito delas. Ainda mais sendo uma criança criada num ambiente difícil. A minha mãe sempre foi muito nervosa, sempre foi muito agitada, muito sem paciência. E eu estava do mesmo jeito. Eu não era uma pessoa como ela me vê hoje. Porque assim, claro, ela me viu crescer e tal, mas depois de muitos anos cada um vai seguindo o seu caminho e eu vim aqui só visitá-la, então ela está tendo mais contato comigo agora, depois que eu voltei a viver na cidade em que eu nasci, porque durante muitos anos eu fiquei fora. Então ela me disse isso e eu me senti muito orgulhosa, mas me fez pensar, voltando à origem. Eu não era assim. Eu fui criada pela minha mãe, uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito sem paciência. E eu acabei ficando sem paciência também. Eu acabei ficando uma pessoa autoritária, porque assim, é a minha mãe. E adquiri, quer queira, quer não, algumas coisas dela. Mas o tempo vai passando e vemos que isso não nos dá nenhum mérito e não é bom para nós. Então a gente acaba mudando. Mas você só acaba mudando quando você quebra muito a cara em ser assim. Quando você vai perdendo muito em ser desse jeito. Quando as pessoas que você gosta vão se afastando de você por você ser assim. É claro que no fundo, lá dentro, você tem uma essência diferente. Então essa essência está guardada, ela está esquecida, ela está ali, parada. Como se fosse uma sementinha que demora para brotar, que precisa de adubo, precisa de água, precisa de cuidados. E essa sementinha eu não cuidava. Até que, depois de muito sofrer, que é o único jeito, ou é pelo amor ou é pela dor. E depois de muita dor, eu fui aprendendo. Eu vi esses dias uma postagem no Facebook que eu achei muito interessante. Um pai e um filho conversando, e o filho perguntou para o pai assim, pai, que tamanho tem o nosso Deus? Aí o pai olhou para o filho e falou assim, tá vendo aquele avião lá no alto, filho? Então, que tamanho ele é? Ele falou, pequeno. Aí o pai levou o filho pro aeroporto, mostrou para ele os aviões de perto e falou, então, filho, e agora? Que tamanho tem esse avião? Ele disse, nossa, pai, é enorme. Então, assim é Deus. Quando Ele está longe de você, você vai ver Deus de uma forma pequena, minúscula. Quando você está próximo de Deus, Deus é gigante. Ele não tem tamanho, Ele é enorme. E assim foi a minha vida. Não digo para você que a minha mãe está longe de Deus, mas a minha mãe é uma pessoa muito difícil. Amo a minha mãe, mas ela é uma pessoa difícil. E eu estava me tornando uma pessoa difícil tal qual ela é. Muitas pessoas já estavam me dizendo isso, que eu estava muito parecida com o jeito de ser da minha mãe. Mas eu achava que não. Até o dia que eu comecei a sentir isso. Um dia que eu estava muito nervosa, muito brava, e de repente eu mesma me peguei falando como ela, da mesma forma que ela, aquilo me doeu, me chocou. Então eu falei, se eu não gosto daquela atitude, eu acho chato aquela atitude desagradável, eu estava seguindo o mesmo caminho e sendo igual. Então eu achei que era hora de mudar.
Então aquela essência que está dentro da gente, aquela sementinha que ainda não brotou, ela foi cuidada, ela foi adubada e hoje ela se tornou uma árvore frondosa. E espero que continue assim até os fins dos meus dias. Porque afastar as pessoas que amamos por bobagem, isso não vale a pena. Agora diga pra mim, qual é a sementinha que você ainda não regou? Que tal dar uma olhada pra ela com mais carinho? Vamos?